curso de Geografia é um dos primeiros cursos do Campus Litoral Norte, o campus que surge em 2014, né? Ele foi o primeiro curso a ter sido aprovado no Conselho Universitário, ainda em fins de 2013, e ele foi pensado inicialmente como um bacharelado, quando o campus foi planejado. Tanto no processo de expansão das universidades, no caso da URGS, o seu primeiro e, por enquanto, o único campus fora de sede, a demanda fundamental que vinha, sobretudo, do Ministério da Educação, é que existisse um curso de licenciatura. Então, ele foi adaptado para ser um curso de licenciatura dentro de um bacharelado interdisciplinar de Ciência e Tecnologia, que é o curso que a gente tem atualmente aqui no campus Litoral, né? Um dos cursos que a gente tem. Um dos grandes diferenciais que a gente tem é o fato do aluno, nos 3 primeiros anos, ele poder transitar e ter uma formação bastante ampla em várias áreas do conhecimento, né? No campo das ciências exatas, ciências humanas, ciências sociais. E aí sim, depois ele vai se direcionar para uma das quatro terminalidades, né? Especificamente para a área da geografia, eu percebo que essa característica que o Campus Litoral Norte tem dos seus cursos, faz com que o aluno tenha uma formação bastante diversa. Como o campus começa a funcionar em 2014, a gente teve o primeiro ingresso na terminalidade, há um processo seletivo, né, um edital, né, dos diplomados no BICT, para entrar nessa terminalidade. Esse ingresso aconteceu em 2018, nós teremos a primeira turma se formando agora no final do ano, se tudo der certo, né? Nossos primeiros formandos em Geografia aqui do Campus Litoral Norte estarão se formando aí ao final do semestre 2019/2. O curso de Geografia aqui no CLN, ele prepara professores para atuar na educação básica, ensinar geografia nas escolas públicas, né, e privadas. Ele está estruturado de uma forma a tentar aliar a teoria e a prática desde o início do curso. Então, os nossos alunos, eles têm experiência nas escolas desde o começo. Isso é importante porque proporciona a eles aliar a teoria dos conteúdos geográficos que fazem parte do corpo, né, teórico da ciência geográfica e levar até a escola. Além disso, observar, vivenciar a prática e a rotina escolar. O nosso curso de Geografia aqui do Campus Litoral, em comparação com o curso que a gente tem em Porto Alegre, ele tem uma entrada a partir de um bacharelado interdisciplinar. Essa é a primeira grande diferença, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem diferenças no processo de formação, né? Como nós só temos a licenciatura, por enquanto, nós não temos o bacharelado, aqui, desde o começo do curso, há uma série de questões de ordem pedagógica que são colocadas não somente em disciplinas, mas elas são feitas em conjunto, mesmo em disciplinas específicas da área física, por exemplo, geologia, geomorfologia, climatologia, a gente tem uma discussão pedagógica que está colocada no interior das disciplinas. Ao mesmo tempo, as disciplinas de ordem teórica do campo da educação, que em Porto Alegre são ministradas pela Faculdade de Educação, aqui não. Elas são ministradas pelo próprio corpo docente que a gente tem no curso de Geografia. Então, essa é uma diferença marcante também. Nós não temos essa divisão entre o campo da educação e o campo, digamos assim, mais aplicado ou específico da área, né? Aqui ele é feito conjuntamente. Que professor de Geografia nós nos propomos a formar aqui no campus do Litoral Norte? Um professor que chegue na escola e ofereça uma outra educação geográfica, uma educação geográfica transformadora, que promova um ensino de geografia em que os conteúdos sejam ensinados de uma forma significativa, partindo da vivência dos nossos alunos. Então, por isso que a experiência na escola desde o início, ela é um grande diferencial. Por ser um campus novo, eu acho, ainda a gente ter poucos alunos, a gente tem uma relação bem próxima com os professores. Isso nos ajuda muito, porque eu acredito que um dos motivos das evasões dos cursos sejam até mesmo por falta dessa proximidade que tem em relação ao docente e o discente, né? Muitos problemas que a gente leva para eles e eles prontamente conseguem resolver, nos ajudar. Então a nossa relação é uma relação muito interessante, porque a partir do trabalho de campo, dos projetos de extensão, dos projetos de pesquisa, todos nós, professores em formação e os professores formando, né, que estão formando, os professores da universidade, estamos trabalhando num projeto para pensar a educação, o ensino de geografia e a realidade que a gente vive. Então é assim que a gente estabelece a nossa relação. E acaba sendo muito interessante porque é uma troca. Então, essa proximidade que a gente tem deles, ela nos possibilita que muitas vezes a gente possa nos aproximar para que a gente possa de fato tirar as dúvidas e não sintamos inibidos a participar dessa comunidade acadêmica. Que a gente não se sinta algo à parte ou apenas receptores de conhecimento e só
aceitando aquilo que nos passam, mas que a gente possa participar de todo o processo de construção do conhecimento que tem dentro da universidade. Campo talvez seja uma das nossas marcas registradas, tanto em relação ao corpo docente, que nos identifica também em relação a isso, como a nossa própria prática docente. O trabalho de campo é um eixo estruturante do nosso curso de graduação em Geografia aqui no curso Litoral. Na Geografia, nós temos diferentes perspectivas e possibilidades de fazer o trabalho de campo. A gente pode fazer um trabalho de campo para observar um dado fenômeno, uma situação, um contexto, mas a gente pode fazer um trabalho de campo para levantamento de informações, para fazer pesquisa, né, coleta de dados. E a gente pode fazer um trabalho de campo, que a gente vai chamar de pesquisa participante, para pensar as relações da vida de diferentes comunidades e sociedades. No caso do campus Litoral, uma das particularidades é que nós fazemos trabalhos de campo em conjunto, com mais de um professor e que envolvem mais de uma disciplina. Tem um resultado bem interessante, que é um diálogo entre professores de diferentes áreas e que no campus isso se mostra um diálogo de aproximação. A geografia como uma ciência do espaço, uma ciência que trabalha a organização espacial, o trabalho de campo se torna importante para toda a formação. Então, tanto aqui como em outra região, o trabalho de campo é um diferencial, é importante para a formação do profissional de geografia e principalmente para o professor de geografia. A gente tem diversas disciplinas que lançam mão do trabalho de campo como uma forma de estabelecer não apenas o conhecimento, mas o questionamento sobre a realidade que a gente enfrenta. Então vamos pegar, por exemplo, a disciplina de Geografia Agrária. A gente vai para o campo para pensar algumas relações estruturantes da disciplina agrária, né? Que é a produção, as relações de trabalho e a questão da terra. Então a gente visita, por exemplo, comunidades indígenas, comunidades quilombolas. As nossas saídas de campo, elas são integradas, né? Então a gente articula 3, 4 disciplinas em saídas temáticas para poder abordar os conteúdos que contemplam cada uma das disciplinas. Então a gente sempre busca fazer essas atividades para os diferentes pontos do estado e para além do estado. No Brasil afora é muito comum os professores fazerem trabalhos de campo naqueles locais onde eles pesquisam, têm suas pesquisas. Não é o nosso caso. Nós também temos trabalhos de campo para os lugares onde a gente pesquisa, mas não necessariamente. Isso quer dizer que a gente faz trabalhos de campo que envolvem roteiros para dar conta das demandas das disciplinas, dos conteúdos trabalhados das disciplinas. Isso faz com que a gente tenha trabalhos de campo, por exemplo, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o litoral do Paraná, para todo o litoral catarinense e também para o exterior. Nós temos trabalhos de campo que vão para a Argentina, para o Uruguai e para o Paraguai. O curso de Geografia EAD, ele tem um conjunto de disciplinas. Então, a formação geral ela é semelhante. Foi elaborada pelo corpo de professores aqui do campus Litoral Norte, mas tem algumas diferenças porque o curso de Geografia Licenciatura que nós temos aqui no campus, ele está dentro do bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. E o curso de licenciatura na modalidade EAD, ele é um curso só de licenciatura em Geografia. Pedagógica e didaticamente, as disciplinas elas têm os conteúdos idênticos ao presencial. A maneira como a gente vai trabalhá-los é que está estruturada na lógica do EAD. Boa parte do corpo docente que ministra a aula no curso de EAD é aqui do campus Litoral Norte. Eventualmente, quando a gente não tem algum docente com essa qualificação aqui, nós convidamos outros colegas da URGS para ministrar. O curso de Educação à Distância é um curso independente do BICT. O Campus Litoral Norte atualmente tem 3 cursos de graduação, 3 licenciaturas na modalidade à distância, né? Geografia, Ciências Sociais e Pedagogia, e ele é um curso independente do BICT. É uma estrutura curricular que ela é autônoma, né? Da primeira até a 8ª etapa, é um curso de 8 semestres com uma única entrada, é um curso PEG, de um Programa Especial de Graduação. E a partir de um estudo que nós fizemos das maiores carências de professores de Geografia no estado do Rio Grande do Sul, a gente estabeleceu 5 polos de apoio presencial. São Santana da Boa Vista, na metade sul do estado, Picada Café, relativamente próximo à região metropolitana de Porto Alegre, Encantado, no Vale do Taquari, Seberi, no norte do Rio Grande do Sul, e Cerro Largo, na região noroeste, na região das Missões do estado. A proposta do EAD, ela
é de, digamos, né, de replicar a lógica que a gente tem no presencial, em termos de conteúdos, em termos de carga horária, no sentido de possibilitar para que essas pessoas que estão fora da área onde a universidade está fisicamente presente possa acessar e utilizar os serviços da universidade pública, primando sempre com qualidade, com uma seriedade que historicamente a universidade sempre foi estruturada e pautada. O primeiro projeto que a gente coloca aí como um grande projeto de relação pesquisa e extensão, o litoral, é o projeto Tertúlias, que é coordenado pela professora Rejane Kalsin, e eu coordeno junto com ela esse projeto Tertúlias, que é um projeto que acontece com uma periodicidade não muito regular, mas de 2 a 3 tertúlias por mês, por toda a região do litoral norte, em diferentes municípios. O que são as tertúlias? As tertúlias são conversas filosóficas, onde a gente convida diferentes sujeitos sociais, pode ser liderança comunitária, professor, trabalhador da área da saúde, um enfermeiro, um médico, um ambientalista, um geólogo, um geógrafo, para discutir questões que são importantes e que a própria comunidade do litoral demanda. E é um projeto que começou em 2016, então este é o 4º ano já de implementação do projeto, e é um projeto que tem uma aceitação muito grande na comunidade, né? Então o pessoal conhece já o Tertúlia e eles entram em contato com a gente para a gente realizar, né, nos seus municípios. E a gente tem outros projetos, então, por exemplo, a gente tem um projeto de extensão numa escola municipal, que são 2 projetos na mesma escola. Um é de cartografia e ensino, o outro de literatura e ensino. Esses 2 projetos, eles trabalham a formação de professor e a gente faz uma relação com a nossa sala de aula aqui também. Eu participo do projeto de extensão, que é organizado pela professora Cíntia, e na questão de formação de professores, essa visão mais da cartografia escolar. Também faço parte do projeto de pesquisa organizado pelo professor Guilherme, que trata de fenômenos hidrometeorológicos, como inundações, enchentes, enxurradas, enfim. A gente tem aqui também pelo menos uns 3 projetos de pesquisa. Um se chama Map Biomas e ele procura mapear o que ocorreu aí no Brasil nos últimos 30 e poucos anos a partir de uma coleção de imagens de satélite que existem, né, disponíveis desde essa época. E nós temos aqui também um projeto que chama SIG Litoral, que busca aí sistematizar informações para disponibilizar na internet mapas digitais sobre dados, né, informações úteis aqui. Os projetos de pesquisa, os projetos de extensão são únicos porque, de qualquer maneira, nós trabalhamos em cima de um tema que pode dar um resultado muito grande, não só para a área, na região do litoral, mas também para o Rio Grande do Sul inteiro. E um outro projeto de extensão que eu coordeno chama-se Agricultura Urbana e Periurbana, Alimentação, Educação e Saúde. Este é um projeto que começou neste ano, começou em 2019. Temos 5 secretarias da Prefeitura de Tramandaí envolvidas, Secretaria do Meio Ambiente, de Educação, de Assistência Social, da Saúde e da Agricultura. É um projeto bem interdisciplinar e que se propõe a fazer um mapeamento, um diagnóstico primeiramente em Tramandaí das hortas urbanas, de promover um curso de formação voltado à agricultura urbana, então incluindo aí, abordando agroecologia, educação ambiental, segurança alimentar e nutricional, saúde, gestão comunitária, né, das hortas, economia solidária, associativismo. Então a gente vai promover diversas edições, né, desse curso de formação e ele é voltado neste primeiro momento, neste primeiro ano, à comunidade de Tramandaí, em especial pessoas em vulnerabilidade social. Esses projetos de pesquisa, eles buscam trazer para a comunidade até a própria exposição da realidade deles, de conhecer o lugar. Que muitas vezes, quem mora aqui, a gente já constatou isso em outras oportunidades, eles conhecem uma parte do espaço restrita, que é onde a gente convive, mas muitas vezes não tem a noção da inserção desse espaço no contexto da região, né? No contexto ambiental, no contexto demográfico, né? No contexto socioeconômico.
litoral norte do Rio Grande do Sul, ele tem uma particularidade muito interessante, né? Ele está geograficamente muito próximo da região metropolitana de Porto Alegre. Então, a gente tem uma comunidade, uma sociedade no litoral com muitas semelhanças e muitas proximidades com a região metropolitana no que diz respeito ao trabalho, à migração, aos processos que vêm acontecendo no mundo do trabalho no estado do Rio Grande do Sul, sobretudo na região metropolitana. Mas, ao mesmo tempo, o litoral é uma região muito singular, porque tem uma história ligada às comunidades tradicionais, às comunidades de pescadores, aos povos quilombolas, aos povos indígenas, que traz para nós também uma sociedade muito mais complexa, uma comunidade muito mais complexa, no qual a geografia tem uma atuação muito interessante. O campus do Litoral Norte, ele vem a tentar desenvolver ou contribuir com o desenvolvimento de uma região que precisa bastante de investimentos, tanto investimentos econômicos, mas também investimento de capital social. Então, os cursos que são oferecidos aqui, eles estão relacionados com a realidade local, com as necessidades da realidade local. O curso de Geografia como formador de professor e os demais cursos que visam fortalecer essa região do estado. Acredito que a importância do curso aqui se dá principalmente pela necessidade de desenvolver e de formar professores que sejam aqui da região, de levar a população da região para dentro da universidade. As pessoas que muitas vezes saem do ensino médio, de escolas aqui que comumente são reconhecidas como fracas muitas vezes, para que elas possam ter essa oportunidade de conhecer esses novos ambientes e poder se apaixonar por um curso tão incrível que é a geografia. A gente fazendo os estágios, a gente consegue ver que a maioria dos professores que dão aula de geografia ou são formados em estudos sociais, já estão há muito tempo, né? Não tem uma formação específica em geografia, então isso acaba, acho, afetando um pouco na qualidade do ensino da geografia. E o campus, ele ajuda a gente a entender a realidade, diminuir as desigualdades, ele vai influenciar no mercado de trabalho, em questões econômicas, sociais, culturais. O ensino aqui é o mais fraco do Rio Grande do Sul. A gente tem algumas escolas que se destacam, outras não, mas também pela falta da formação. Eu acho que a universidade vai ajudar a formar novos professores, mais qualificados, não que os atuais não sejam, talvez eles estejam defasados por estarem mais longe dos centros, né? Com poucas oportunidades para cursos, para se profissionalizar, para ter uma formação melhor. A universidade abre essa possibilidade. O projeto da Universidade Pública é um projeto que a gente defende, que a gente acredita e que a gente trabalha porque a gente pensa que é importante hoje uma educação pública e gratuita no Brasil. Proporciona formação profissional para pessoas jovens e adultos que talvez tivessem dificuldades de fazer um curso superior na capital ou mais próximo da capital. Então, eu acho que, além disso, de forma gratuita, com toda a qualidade que a URGS de Porto Alegre oferece. Eu nunca pensei que eu ia chegar até onde eu estou através da URGS. E a universidade me proporcionou várias oportunidades, tanto através das disciplinas, como o aprendizado em sala, a aplicação, as idas nas escolas, os trabalhos de campo também. Foi uma experiência transformadora, acredito, que essa palavra possa definir. Eu me transformei tanto quanto pessoa, como profissional, mãe, estudante. Eu costumo dizer que a universidade abriu meus olhos para muitas coisas, que antes eu realmente não conseguia nem pensar. E eu acho que o recado que eu queria dar é específico para as estudantes mães, que não é fácil, realmente não é fácil estudar tendo uma criança pequena, mas é possível e tentar fazer com que isso não seja um desafio, seja um potencializador, porque hoje eu vejo que meu filho ele me deu força para continuar e é por causa dele que eu estou aqui. A universidade sofrendo ataques de cortes e tudo que a gente vem sofrendo, né, a nível de educação, ela ainda continua sendo uma ferramenta de luta, a mais forte ferramenta de luta. É muito importante pensar que um curso de graduação ele tem um papel muito mais abrangente do que formar um profissional específico para sentar num banco específico. A gente está fazendo educação para pensar um Brasil diferente, para pensar um Brasil que seja compartilhado por todos, uma riqueza compartilhada por todos, uma instituição compartilhada por todos. E acho que isso é bem importante da gente colocar, sobretudo no momento que a gente vive de consolidação da educação pública no Brasil.
Nós temos um curso em que, por exemplo, temos 2 docentes negros, né? Eu e o professor André Baldraia. Temos um corpo docente onde há um predomínio de mulheres em relação aos homens. Então, algumas características nos diferenciam. Isso faz com que a universidade ela coloque para a sociedade cidadãos extremamente críticos dos seus deveres, das suas necessidades quanto membros da sociedade, no sentido de instigar os alunos a observar esses aspectos tão contraditórios da nossa sociedade para que a gente possa tentar minimamente mudar esse contexto dentro das nossas possibilidades.